Pessoal, rapidinho aqui comigo, um pouquinho de dilatação, certo? Dilatação, lembrando das lâminas bimetálicas ali, cadê? Olha a lâmina, olhando para essa lâmina bimetálica ali, na parte de cima latão, na parte de baixo ímpar, forneceu calor para essa barra, ela encurvou para baixo. Por que ela encurvou para baixo? O que fez ela encurvar para baixo? Quem dilata mais ali? Latão? Sim, o latão vai dilatar mais, né? Então ele vai encurvar para baixo. Por que o latão dilata mais? Qual a característica dele para ele dilatar mais ali? Maior coeficiente de dilatação linear. Então tá lá, ó, o alfa do latão é maior que o do ímpar. Tome cuidado. Se estivesse esfriando essa barra, o que ia acontecer com a curvatura dela? Ia ser para cima, perfeito? Tranquilo? Outras coisas de dilatação aí. Quando você pega uma garrafa de vidro com tampa de alumínio, você fecha ela a temperatura ambiente e coloca na geladeira. Quando você tira ela, você vai tentar destampar ela, ela fica presa. O que você pode fazer para ela soltar ali? Aquecer a tampa, porque a hora que aquecer a tampa vai dilatar mais do que o vidro e vai desroscar mais facilmente. Então, simplesmente porque o alfa do alumínio, que é 2,4, o alfa do vidro, 0,3, o alumínio dilata mais. Perfeito? Se você pegar uma placa com orifício, fazer tá lá a plaquinha, você aquecer a placa, o que acontece com o orifício? Aumenta, certo? O orifício vai aumentar como se a placa fosse homogênea, como se ela fosse inteiriça, perfeito? Onde você vê isso ali, essa preocupação no trilho de trem, esse espaçamento ali, essa junta de dilatação, é para ter para onde dilatar quando aquecer o conjunto, certo? Outras coisinhas a destacar aí, dilatação linear, ΔL, L0, alfa, ΔT. Superficial, ΔA, A0, beta, ΔT. Volumétrico, ΔV, V0, gama, ΔT. Lembre-se que o beta é aproximadamente 2 alfa e o gama é aproximadamente 3 alfa. Não esqueça disso aí para sua provinha. Beleza? Tranquilo? Outra coisinha que eu trouxe aí, alguns fenômenos ondulatórios importantes, relembrar dos fenômenos. Imagine a seguinte situação: uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz com comprimento de onda 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos como casas, carros, árvores, etc. devido ao fenômeno físico da. Qual o fenômeno físico que está relacionado à onda contornar um obstáculo? Difração. Quando que a onda sofre difração mais facilmente? Quanto maior for o comprimento de onda dessa onda, ela vai difratar mais facilmente para obstáculos, certo? A luz sofre difração? Sim, a luz sofre difração, mas para a luz sofrer difração, o que você tem que observar? O que tem que acontecer com a fenda ou com o obstáculo para ela difratar? Tem que ser muito pequeno, porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno, ok? Um fio de cabelo para ela difratar, certo? Só lembrando aqui algumas coisinhas. Tá lá a emissora, um morro, a onda contornando os obstáculos, tudinho. Então essa onda está sofrendo difração. Tava ali as opções. Primeira opção, difração. Difração, então, é a onda contornar um obstáculo, certo? Ou atravessar uma fenda. Os outros fenômenos listados ali: refração. O que é refração? Refração é a mudança de velocidade. Refração, mudança de velocidade. Qual característica da onda não muda, nunca muda? Frequência. A frequência será sempre a mesma. Não esqueça, por favor. Refração muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas a frequência continua a mesma, certo? Outro fenômeno ali, polarização. O que é polarização? Polarização é você transformar uma onda que está vibrando em vários planos em uma onda que vai vibrar em apenas um plano, tá ok? Polarização, cuidado, ela tem restrição ao tipo de onda.
Polarização só ocorre com que tipo de onda? Eletromagnética não, cuidado. Ocorre também com onda eletromagnética. Polarização ocorre somente com ondas transversais, tá ok? Cuidado, toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda transversal é eletromagnética, tá ok? Então, polarização tem restrição ao tipo de onda. Só ocorre com ondas transversais, beleza? Polarização, somente ondas transversais. Outro fenômeno listado ali, interferência. O que é interferência? É a superposição de duas ou mais ondas no espaço, não é isso? Cuidado, interferência, você vai poder fazer interferência de onda eletromagnética com onda eletromagnética, de onda sonora com onda sonora, perfeito? Interferência pode ser o que? Construtiva ou destrutiva. Construtiva quando as ondas estão em fase, destrutiva quando elas estão em oposição de fase, ok? O outro fenômeno representado aqui é a ressonância. O que significa ressonância? O que você vai entender de ressonância? Ressonância significa vibrar junto. Vibrar junto quando a frequência da onda incidente, coincide com a frequência natural de vibração do material. O material absorve essa onda e começa a vibrar junto, tá ok? Uma cantora de ópera gritando na frente de uma taça de cristal, ela consegue quebrar essa taça? Sim. Para conseguir esse efeito, é necessário que a frequência da voz emitida por ela coincida com a frequência natural de vibração do cristal, que daí o cristal absorve aquela frequência e começa a vibrar junto, vai aumentando a amplitude de vibração até a estrutura não suportar e quebrar, perfeito? Ressonância, vibrar junto, ok? Simples e fácil, como tudo na física. Tudo assim, tudo simples, fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo aqui, certo? Muito simples, muito baba. Só lembrando também, para terminar, comprimento de onda. Comprimento de onda. Professor Brancalhão, você sabe o que uma onda fala para outra quando elas se encontram? O que uma onda fala para outra quando se encontram? Sabe ou não? Não? Uma fala para outra lambda. Lambda. Porque quando você encontra alguém, você não fala oi? Porque oi é o seu comprimento. Qual o comprimento de onda? Lambda. É, gente, obrigado. Bom, meninos e meninas, comprimento de onda, o lambda, para ser um comprimento de onda, tem que ter o comprimento de uma crista e um vale, certo? A distância entre duas cristas consecutivas, você tem um comprimento de onda, um lambda. Lembrando, importante, V igual a lambda F, V velocidade de propagação, lambda comprimento de onda e F é a frequência, certo? Lembre também que a frequência é o inverso do período, ok? Tranquilo? Boa, obrigado. Cuidado nos gráficos, o que está no eixo. Se no eixo tiver se no eixo tiver lá em cima, se o eixo é em comprimento, você obtém um comprimento de onda. Ô, cadê o Saulo? Ô, Saulo, assim não dá não, Saulo. Aqui, ó, tá atrapalhando. Essas crianças aqui, ó. Se o eixo tiver comprimento, você obtém o comprimento de onda, certo? Se no eixo tiver tempo, você obtém o período, ok? Lembre-se dessas abreviaturas. K, quilômetro, quilograma, quilocaloria. A letra K na física ela abrevia quanto? 1000. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. Tera, 10 a 12, tá? Lembre-se, essa letrinha, milímetro, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Não se esqueçam disso. 15 segundos, vamos lá. Para acabar, tá marcando ali, ó. Que fenômeno está representado ali? Refração. Refração.
Em qual meio a onda tem maior velocidade? 1 ou 2? Branquinho ou azulzinho? No meio de maior velocidade? 1. No meio 1 está com maior velocidade, porque quando sofreu refração, o que ela fez da reta normal? Aproximou da reta normal. Quando aproxima da reta normal, vai ter menor velocidade. Olha o comprimento de onda. Comprimento de onda 1 e o comprimento de onda 2. Onde que ela ficou com menor comprimento de onda? No meio 2. Diminuiu o comprimento de onda, é porque diminuiu a velocidade. Porque qual característica da onda nunca muda? Frequência. Boa prova a todos. E assim, acabou. Um abraço. Você vai descontar, né? Você vai me dar uma almofadada aqui agora mesmo, né? Sou pessoa séria, rapaz. Bom, vocês sabem que eu sou desastrado, eu já caí várias vezes. Tomar cuidado aqui. Eu já caí até em buraco de trocar hora de combustível. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Sobre algumas dicas de física, sobre cinemática, dá uma olhada nessa notícia que eu tirei de um jornal da internet. Celular pode ser mais perigoso que álcool no trânsito. Aí o repórter escreveu o seguinte: o uso do celular reduz o tempo de reação do condutor e causa 13 vezes mais acidentes. Bom, que o celular no trânsito é perigoso, todo mundo sabe, né? Mas olha essa notícia: o uso do celular reduz o tempo de reação. O que vocês acham disso? Olha o jeito que ele escreveu: reduz o tempo de reação. Na verdade, o uso do celular, o que acontece, pessoal? Aumenta o tempo de reação. Você está dirigindo. Quando você vê um obstáculo, você já tem um tempo natural para agir. Certo ou não? Faz aqui, ó. Vamos fazer nós aí. É nós aí, ó. Aí, beleza. Então, pessoal, o tempo de reação é um intervalo de tempo entre a visão do obstáculo e a ação. Isso demora em torno de meio segundo. Ó, presta atenção todo mundo aqui, ó. O uso do celular hoje é a terceira causa em morte no trânsito. Ó, meus colegas aqui, muitos de vocês sabem que eu viajo toda semana, dou aula fora, dou aula em Brasília. Esses dias eu peguei a carona com um rapaz e ele viajava a 140 km por hora. Até aí eu fiquei assim no banco de trás, tranquilo. Aí começou a mexer no celular, gente, dirigindo. Gente, 140 km por hora, faz a conta comigo, dá quase 40 metros por segundo. Se ele faz assim, ó, olha a mensagem e volta, 2 segundos. 2 segundos a 40 metros por segundo, o cara andou quanto? 80 metros, olhando para o nada, para o celular. E eu lá atrás assim, ó, rezando, meu Deus do céu, me deixa aqui. Pessoal, uma campanha massa da Associação Nacional de Trânsito, falando sobre o uso do celular. Olha só a mensagem que ele está dando para a galera. O trânsito também responde: não use celular ao volante. Muitos de vocês estão tirando carteira de motorista, estão estudando, então, por favor, inclusive com os pais de vocês, viu? Isso aqui é um recado, isso é importante e isso pode ser cobrado na prova. Não se esqueçam o seguinte: em termos de cálculo, vocês vão usar essas equações aqui. Durante a reação, se você está pensando, não agiu ainda, o seu movimento é uniforme. Movimento uniforme, você vai usar ΔS sobre ΔT, certo ou não? Essa equação todo o Enem aparece em algum momento. Durante o movimento da desaceleração, você tem as 3 possibilidades. A campeã de audiência é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli que não precisa do tempo. Tranquilo? Tem aquelas frases, né? Professores de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, inventam frases aqui para gravar, alguns sabem. Você sabe alguma, Edson? Vou voando até tu, tem umas bonitinhas. Aqui vovô e vovó, mais 2 amigas de um triângulo sexual, essas bobagens aí. Não preocupa com isso não, né, gente? São fórmulas comuns. Vovô e vovó ainda tentam, essa é legal. Gente, então, ó, não use celular no trânsito, policiem os pais de vocês, quem tiver. Olha essa moça aqui, ó, também está indignada. Não use celular dirigindo, certo ou não? Pessoal, outra dica: 50 anos do homem na lua. Fiz um bonequinho meu aí, ficou legal? Ficou massa, não ficou? Ficou legal. Pois é, 50 anos
difícil pra caramba o que esse pessoal, né, nessa época conseguiu. E vamos lembrar, vamos lembrar algumas coisas importantes de gravitação universal. Primeira coisa, todos lembram da equação força gravitacional, Gzão, Emão, Eminho sobre a distância ao quadrado. Essa equação aqui, ó, se você tirar a massinha, tira o Eminho, sobra a gravidade, ó. Então facinho de lembrar. Então com essa equação você calcula a gravidade do lugar que você quiser. A uma certa distância d de centro a centro. Não se esqueça que a distância é de centro de massa a centro de massa. Então onde, por exemplo, está, um satélite qualquer da Terra, a estação espacial orbital, ela está a 350 quilômetros aqui acima. Então lá, evidentemente, tem gravidade. Basta jogar naquela equação, essa distância seria o raio da Terra mais a altitude, a aceleração vai lá 8,7 metros por segundo ao quadrado. Qualquer planeta, se quiser aceleração do planeta, quiser aceleração da Lua, então existem muitos temas que podem ser cobrados com relação à gravitação. Lembra daquele exemplo de Galileu? 1580 e alguma coisa, Galileu dizia o seguinte, que se soltar uma pena e um martelo, não considerando a resistência do ar, os dois chegam juntos. David Scott, um astronauta também norte-americano, foi o 7º astronauta a pisar na Lua, em 1971. Lá ele reproduziu, lá na Lua, essa experiência. Abandonou uma pena e um martelo. E lá ele mostra que os dois realmente caem juntos. Por que que caem juntos? Se isso aparecer na prova, você vai procurar a seguinte resposta. Na Lua não tem atmosfera, certo? Não tem resistência do ar. Então por que que eles caem juntos? Porque os dois objetos adquirem a mesma aceleração, certo? Desprezando a resistência do ar, a força-peso é a resultante dos dois objetos. E portanto, quando você abandona, eles adquirem a mesma aceleração. Por isso que eles caem juntos. Pessoal, olha lá, gravidade então isolada, né, em função do raio, a gravidade da superfície. Com relação à velocidade orbital, se você pegar um satélite em órbita, lembra que a força gravitacional vai ser a força centrípeta. Força gravitacional, Gzão, Emão, Eminho sobre d quadrado, e a força centrípeta, mv quadrado sobre o raio. Você tira aqui o seguinte, que a velocidade orbital do satélite depende apenas da massa do corpo central e da distância. E para finalizar, um desenho legal aqui. Essas pessoas estão na Estação Espacial Internacional, e quando a gente vê a imagem deles, esse cara parece o Borella, não parece? Mais novo? Mais magrinho, né? Na Estação Espacial Internacional, eles ficam assim, fazendo palhaçada, flutuando. É verdade que a gravidade lá é zero? Lembra daquela equação? Se eles estão orbitando, obviamente lá tem força. Se tem força, tem aceleração, tem gravidade. Se você joga na equação, olha lá a gravidade do lugar, 8,7. Faz um raciocínio aqui comigo rapidinho. Pensa em um objeto, um avião, em queda livre, todo mundo. Os astronautas treinam assim. Pensa uma pessoa dentro do avião. Responde para mim, qual é a aceleração do avião em queda livre? Gravidade, 10. As pessoas que estão lá dentro, qual a aceleração das pessoas lá dentro? 10, igual a do avião. Agora vem o mais importante, a relatividade. Qual a aceleração das pessoas em relação ao avião? Eles caem juntos, aceleração zero. Isso aqui é relatividade. Então eles não têm aceleração em relação ao avião. Então, gente, ó, eles não percebem que tem peso, porque não comprime superfície. Nós percebemos o nosso peso por isso aqui, ó. Nós estamos comprimindo superfície. Lá eles não comprimem nada. Então eles não percebem que estão caindo. Os caras que estão aqui, ó, estão em queda livre permanentemente girando ao redor do nosso planeta. Tranquilo ou não? Então são pequenas dicas de gravitação universal e aquela dica de cinemática para vocês. Eu aprendi uma coisa muito legal há muito tempo, que gritar tira zinhaca. Vocês querem gritar para tirar zinhaca? Vocês topam? Gritar para tirar nhaca? Pode gritar aqui ou não? Tem vizinho? No 3, mas vocês têm que dar um grito forte. Vocês dão mesmo ou não? É para gritar. Vocês conseguem? Tira zinhaca, hein? Então vai lá, no 3 todo mundo grita bem forte. Ah! Para tirar zinhaca. Então vai. É 1,
é 2, é 3. Isso! Tira, Zinhaco! Essa matéria aqui, gente, praticamente foi as nossas 2 ou 3 últimas semanas de aula, tá? E a chance de vir é grande. E é relativamente simples, né? Tá. Regra das mãos, eletromagnetismo, nós já vimos. São 2 regras. Regra da mão direita, regra da mão esquerda, né? Regra da mão direita. O professor Edson vai me ajudar agora mesmo, né? Isso, muito bem. Né? Isso. Depois é só a mão direita. A esquerda não vai dar problema. Regra da mão direita, o que a gente usa? Usa para determinar quem? O campo. Sempre, lembre, mais uma vez, mão direita, então use a mão direita, né? Polegar, sentido de quem? Da corrente, os 4 dedos. Não faça com a mão assim. Faça espécie de um C, você vai girar. Não vai virar assim, isso aqui não é dar tapa, é colocar os dedos mesmo, tá? Isso, é isso aqui, exatamente, tá? Não faz isso, não é tapinha, é isso aqui, né? Lembrando, né, nesse caso aqui, ó, olha lá, se a corrente está subindo, você gira. Então, nesse caso, a direita entraria, a esquerda sai. Entrar, xizinho, a bolinha mesmo? X, entrar, X, sair, bolinha. E lembra como é que está o vetor campo em relação à linha de campo? Tangente à trajetória, no sentido dela. Sempre vetor tangente à trajetória, tangente à trajetória. Já temos agora outra regra, né? A regra da mão esquerda, ou a regra da mão espalmada, a regra do tapa, tanto faz. Já a regra da mão direita, precisa de corrente e campo, basta. Helena, agora ele está pedindo força. Como é que eu faço força? Regra da mão esquerda. O Soares vai ajudar. Regra da mão esquerda. Só que aqui seria meia força, não uma força inteira, né? Mas tudo bem, sem problema, né? Então, regra da mão esquerda, né? Todo mundo sabe. O polegar é a força, o indicador, campo, o pai de todos, velocidade, é FBV, né? FBV. Lembra que eu falei para vocês, começa primeiro com o campo. Colocou o campo, não tire do lugar. Ah, mas a velocidade está aqui. Tira, não, o campo está aqui. O que você faz? Gira, 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 até achar a velocidade. Achou a velocidade? É a força. Só que tem um detalhe, né? Se a carga for negativa, o que a gente faz? Não inverte a regra, inverte a resposta que deu. Ah, a resposta deu entrando, então ele está saindo. Deu para a direita ou para a esquerda? E aí vai, né, minha querida Ana? Vamos lá. Ah, Nenê, dando dificuldade desse negócio com a mão esquerda, eu prefiro a mão direita. Ah, aquela regra não. Regra da mão direita, deixa de ser chamar regra da mão direita. Regra da mão direita, corrente de campo. Se você usar a mão direita para força, não chamará mais a regra da mão direita. A gente fala a regra do tapa, mais conhecida como regra da mão espalmada. Lembra? No campo aqui era corrente e campo. Aqui continua valendo quem? O campo, só que a corrente vira o quê? Velocidade, e a palma da mão é o força. Por isso chama a regra do tapa, você vai meter o tapa aqui. E vale aquele negócio, se for negativa, inverte. Questão de fórmula, né? Existem 2 formas para achar a força. Se for uma única carga em movimento, no interior de um campo, com a certa velocidade, lembra, aquele ângulo θ, QVB sendo θ, o que era θ? Ângulo formado entre quem? O vetor velocidade e o vetor campo. Então cuidado com isso. E não existe força negativa. Se você falar que a força deu menos tantos newtons, falsa, a carga é em módulo. Então cuidado com isso, tá? E o ângulo é entre a velocidade e o campo. Quando que a força magnética é 0 mesmo? Ou quando o corpo é neutro, ou quando ele é abandonado a partir do repouso, ou quando lança numa região que não tem campo magnético, ou quando lança o quê? Paralelo. Se é paralelo, paralelo a favor, ângulo de 0, paralelo contra, ângulo de 180. E tanto seno de 0 quanto seno de 180 é 0, e 0 vezes qualquer coisa é 0. Já se é fio, use o BIL. Acabou com a chapinha aí, né? Se é fio, isso aqui para uma única carga em movimento. Entende? Agora eu tenho um fio percorrido por corrente elétrica, então não tem nada a ver com o QVB sendo θ. Corrente elétrica não é uma carga em movimento, são zilhões de elétrons em movimento. Então já é o campo onde esse fio está imerso, vezes a corrente que passa nesse fio, vezes o que? O comprimento do fio. Do lado de lá, θ é o ângulo entre o vetor V e B. E de cá, θ é o ângulo entre quem? Entre o vetor campo e o que? Praticamente o fio onde está passando a corrente. Cuidado. Cuidado com unidades, coisa que o Edson está falando, e com certeza. Esse negócio de carga, mili, micro, nanopico, passa para o sistema o quê? Internacional. Então carga tem que ser em coulomb, velocidade em metros por segundo, campo em Tesla. Campo, Tesla, corrente em ampere, comprimento em metro. E em ambos os casos, a força em newton, sistema internacional de medida. Então cuidado com essas 2 formas, a chance de cair é boa. E cuidado, gente, regra da mão esquerda e regra da mão direita. Não faça isso, por favor. Isso, muito bem. Continuando aqui então. Isso aqui nós já comentamos, não vou nem comentar. Tá. Lembra que fios paralelos, foi uma das últimas semanas que nós fizemos sala de aula no 3º colegial. Fios paralelos, quando tem 2 fios paralelos que são percorridos por corrente elétrica, existe forças de interação, que pode ser atrativa ou repulsiva. Quando que eles se atraem?
Contracorrente no mesmo o quê? Sentido, ótimo. E se repele em sentidos o quê? Opostos. Ah, eu esqueci isso, como é que é aquilo mesmo? Faça o desenho. Faça fio 1, fio 2. Primeiro, você vai fazer a regra da mão o quê? Direita. A corrente do fio 1 gera um campo do fio 2. A corrente do fio 2 gera um campo do fio 1. Ótimo, marcou os campos. Depois você vai com a regra da mão o quê? Esquerda. Você vai ver as forças que existem lá. A fórmula eu não coloquei aqui, mas alguém lembra? Força entre esses dois fios paralelos é Mi vezes I1 vezes I2 vezes L dividido por 2πd, aquela forma gigantesca, né? Mas eu não coloquei a forma porque a chance de cair no Enem é menor, mas é questão de teoria. Que nós temos aquele campo magnético uniforme, aquela bolinha que fica maluca em sala de aula, quando eu passei para vocês, né? Então, quando você lança uma carga perpendicular ao vetor campo, ela entra em movimento circular uniforme, cujo raio é dado pelo nosso amigo comercial Habib. Lembra do Habib, né? Nós começamos ali, né? A gente até brinca, né? Habib, me vê um kibe, né? Lembrando que massa é dada em quilogramas, velocidade em metros por segundo, carga em coulomb e campo Tesla, portanto raio o quê? Em metro. Cuidado com isso aí. Lembrando, né, que raio é diretamente proporcional ao produto MV, raio inversamente proporcional ao produto QB. Cuidado com isso aí. E nós temos também a relação do período, né, que tem duas pimenta no quibe, aquela palhaçada que a gente fala para tentar lembrar. Onde? Massa, mesma coisa, quilograma, carga. E se eu quisesse frequência, como é que mudaria na fórmula? Vira de cabeça para baixo. Frequência é o inverso do período. Então, se fosse frequência, seria outro contrário. Módulo de QB em cima, sobre 2πm embaixo. Gente, cuidado, essas duas. Essa aqui, então, ela é fatal. A chance de cair é muito boa. E ela lembra outras formas mais. Então, cuidado. É bem simples. Tem essas bobinhas dessas frases que a gente lembra que ajuda bastante. E, mais uma vez, cuidado com a unidade. Oi, Pikachu. Vamos lá. Continuando aqui, então. Agora, isso aqui, eu não acho que vai cair, não. Isso que vai cair, tá? Desde que o Enem sempre cai uma merda no chuveiro lá. Nunca vi gostar de chuveiro lá no raio que eu parto, né? Lembra? As potências. Primeiro que a gente usa, o pintinho faz pio, né? E o U ri. Então, o U parece um pouquinho rindo, né? Então, o pintinho faz pio e o ri. Brincando com as duas formas, U é igual a R vezes I. Então, no lugar desse U, você pode colocar o quê? R vezes I, vezes I, R vezes I quadrado. Então, juntando essas fórmulas, vira essa segunda expressão da potência. De novo, colocando o pio de novo. Só que agora, ao invés, pegando o URI, ao invés de isolar o U, isolei o I. Isolamos o I, U sobre R. No lugar de cá, coloca U vezes I. U vezes U sobre R. U vezes U, o quadrado sobre R. Teremos então uma terceira expressão para potência. Então, potência, basicamente, o que você tem? Você tem o pio, você tem o π quadrado, que a gente brinca, né? U quadrado sobre R. E essa quarta, potência no geral, independente se é mecânica, se é elétrica, no geral, o que é potência? É a razão entre quem? Energia pelo tempo, ou trabalho pelo tempo. Cuidado com essa relação, tá? Ele fala, uma família com tantas pessoas, cada pessoa toma 2 banhos por dia, cada banho 15 minutos, sabendo que o preço do quilowatt hora é 90 centavos. Qual é o preço do banho no final do mês? Você vai usar essa relação. Presta atenção nisso, tá? Então, potência, se você multiplicar cruzado, o que é energia? Potência vezes tempo. Ele vai te dar potência, ou você calcula a potência antes, tá? Multiplica pelo tempo. Cuidado. Ele vai falar assim, 2 horas diária. Qual o consumo mensal? Então, 2 horas vezes 30 dias. O mês comercial não tem mês 29 nem 31. Sempre 30 dias. Cuidado. A chance de que cair é quase 100%. Tá? Só para a gente finalizar rapidinho aqui, lei de Lenz, nós já comentamos, né? Brincamos em sala de aula. Sempre que você aproxima, né? A gente brinca. Quando aproxima, ele quer aqui, afasta. Afastar não é repelir? Então aparece polaridades o quê? Iguais. Nesse caso, se aproxima o sul, quer que atrai ou repele? Repele. Quer que repele sul? Sul. Sul é sentido o quê? Horário. Né? Que é o contrário. Ah, eu estou afastando. Ah, quando afasta, ele quer o quê? Que volta. Voltar não é atrair. O que atrai sul? Norte. Norte é o sentido o quê? Anti-horário. E assim sucessivamente. Né? Cuidado com isso aqui. Nós treinamos muito de sala de aula. A chance de cair também é boa. Não tem fórmula, não tem conta, não tem número. Puramente teoria. Tá? E só para fechar, meu tempo já estourou. Tá? Transmissão, cuidado com isso aqui, tá, gente? Isso aqui o Enem teve uma época que caiu demais. Nesse tipo de acoplamento, roldanas ligadas por corda, correia, cabo, corrente, o que eles sempre têm em comum? A velocidade o quê? Escalar, linear, tangencial. VA igual a VB. O que é V? Ômega RA, ômega RB. O que é ômega? Uma das expressões. 2πFA. O que é ômega B? 2πFB. Corto 2πs, portanto, nessa configuração, o produto, frequência da primeira vezes o raio da primeira, é sempre proporcional à frequência vezes o raio da segunda. E assim sucessivamente. Tanto faz o acoplamento por correia ou por corrente dentada,
isoladas, vale exatamente a mesma coisa, tá certo? Só para a gente fechar aqui, já esse tipo de acoplamento, o que é igual? Ali é ligado anteriormente, era correia ou cabo, agora através de um eixo. O que eles têm em comum? Já a velocidade o quê? Angular. Anteriormente era linear, aqui é angular. E a respeito da linear, quem é maior? A pequenininha ou a grande? Qual a velocidade linear? Que tem raio menor ou que tem raio maior? Raio menor? Não sei, e aí, como é que fica? Olha lá, ômega é igual a ômega B. Então 2πf é igual a 2πfb. Corta, corta. Então automaticamente, se as angulares são iguais, necessariamente as frequências serão. O que é frequência de A? É 1 sobre período A. Frequência de B, 1 sobre período B. Multiplica cruzado. Então se a angular for igual, necessariamente as frequências e os períodos também serão. Uma coisa puxa a outra. Se uma das três for igual, as outras duas também serão. Beleza? E lembrando, olha, quem que tem um raio menor? Quem tem um raio maior é o B? Raio menor é o A? Então o B tem que dar um espaço muito maior que o A e tem que chegar o quê? Junto. Então ele tem que correr o quê? Mais. Beleza? Fora isso, gente, tudo de bom para vocês. Tomara que caia isso aqui. Eu tenho certeza, essa parte de potência pode esperar. E cuidado com a unidade mais uma vez. No mais, tudo de bom. Valeu. Obrigado. Eu preparei algumas coisas sobre física moderna, que é um assunto que anda aparecendo aí em tudo quanto é vestibular, inclusive em provas do Enem já há algum tempo, certo? Bom, pessoal, vamos nós. Primeira questão. São 4 questõezinhas, coisa rápida, só para a gente rever ou apresentar alguns conceitos para vocês. Denomina-se efeito fotoelétrico o fenômeno que consiste na liberação de elétrons pela superfície de um material quando esse é exposto a uma radiação eletromagnética como a luz. O fenômeno foi explicado por Einstein em 1905, quando admitiu que a luz é constituída por quanta de luz, cuja energia é dada por E igual a HF, sendo H é a constante de Planck e F a frequência da luz. Das afirmativas, qual assinale a correta? Apareceu a letra antes da hora, não podia. Bom, pessoal, vamos aproveitar então e rever alguns conceitos ligados a esse efeito fotoelétrico. Lembrando que é a retirada de elétrons de uma superfície metálica quando chega alguma onda eletromagnética chamada de radiação na maioria dos exercícios. Olha só, letra A. O efeito fotoelétrico aparece independentemente da frequência da luz incidente na superfície metálica. A afirmação errada, porque para acontecer o efeito fotoelétrico, esse bichinho aponta? Não. Para que aconteça o efeito fotoelétrico, a energia do fóton incidente E igual a HF tem que ter um valor mínimo. Consequentemente, a frequência da radiação tem que ter um valor mínimo. Esse valor é chamado de frequência de corte. Então, não é qualquer frequência que faz com que ocorra o efeito fotoelétrico. A teoria do efeito fotoelétrico afirma que, aumentando a frequência da luz incidente na superfície metálica, é possível arrancar prótons da superfície do metal. Errado. Aumentando-se a frequência da luz, a gente consegue arrancar elétrons. Os prótons não são arrancados, somente os elétrons. Considerando que, no vácuo, o comprimento de onda da luz vermelha é maior que o comprimento de onda da luz azul, a energia dos quântum de luz vermelha é maior que a energia dos quanta de luz azul. Eu imagino que vocês devem se lembrar da sequência das cores do arco-íris. Quais são? Vamos lá. Vermelho, mais alto, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores, a frequência aumenta de cima para baixo. A frequência da luz vermelha é menor que a frequência da luz violeta. Então, dessa forma, olha lá, ó, ele fala em luz azul e luz vermelha. A luz vermelha tem menor frequência que a luz azul. Logo, a luz vermelha tem menor energia. A afirmação está incorreta. Quando uma luz monocromática incide sobre uma superfície metálica e não arranca elétrons dela, basta aumentar a sua intensidade para que o efeito fotoelétrico ocorra. Errado. O aumento da intensidade de uma radiação faz com que aumente o número de elétrons que são emitidos, mas se eles já não estão saindo,
não vai ocorrer o efeito fotoelétrico. O que faz com que ocorra esse efeito é o aumento da frequência. É a frequência que faz com que os elétrons sejam emitidos. E, finalmente, o efeito fotoelétrico fornece evidências das naturezas ondulatória e corpuscular da luz. Sim, a onda eletromagnética incidente no metal é constituída de partículas denominadas fótons. Portanto, toda radiação eletromagnética apresenta partículas chamadas fótons. Comportamento corpuscular ou de partícula. E o efeito fotoelétrico tem a energia da onda E igual a HF. Frequência é característica de onda. Certo? Então, letra E está correta. Questão 2, uma questão sobre o átomo de Bohr, também costuma aparecer de vez em quando. Um átomo de hidrogênio gasoso, no seu estado fundamental, tem energia de menos 13,6 elétrons-volt. Está invertido ali, tá? O E tinha que estar minúsculo e o V maiúsculo, mas dessa vez passa. Erro de digitação do negão aqui. Então, olha só. Determine a energia necessária em elétrons-volt, agora está correto, que ele deve absorver para que ele sofra uma transição para o próximo estado de excitação permitido pelo modelo atômico de Bohr. Bom, o que acontece aqui? Não dá para apontar. O elétron, ele tem energia de menos 13,6 elétrons-volts. Quando ele tem energia de 13,6 elétrons-volts, significa que ele ocupa a órbita associada ao nível N igual a 1. Tá ok? Então, a gente quer que ele sofra uma transição para o próximo estado de excitação. Esse estado é o nível de energia N igual a 2. Tá certo? Então, o elétron deve saltar do nível N igual a 1 para o nível N igual a 2. Já apareceu a resposta aí, chatinho. Olha só, vou até passar para a próxima questão, que é mais fácil de enxergar uma coisa. Olha lá, a energia associada a cada nível energético é dada pela expressão N igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado elétrons-volt. Essa equação permite calcular a energia a cada nível ligada ao número quântico principal N de cada órbita. Dessa forma, o que vai acontecer? A energia absorvida tem que ser a energia do próximo nível menos a energia do nível 1, que é onde estava o elétron. Desenvolvendo essa expressão, a gente pode usar a expressão N igual a menos 13,6 por N ao quadrado. Usando N igual a 2, obtemos a energia do segundo nível. Vamos tentar fazer as contas mentalmente aqui. A gente é fraquinho nesse ponto, mas vamos tentar. Ficaria menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 13,6 dividido por 4 vai dar 3, sobrou 1,6, 3,4 aproximadamente. Certo? Então, fazendo a diferença de 13,6 para menos 10, 10,2 elétrons-volt. Certo? Então, essa é a energia que ele deve absorver. Caso o elétron volte à sua órbita de origem, ele tem que devolver essa energia na forma de luz ou fóton, cuja energia é E igual a HF anteriormente. Estou avançando demais. Questão 3. O elétron do átomo de hidrogênio, ao passar do primeiro estado estacionário N igual a 2 para o estado fundamental N igual a 1, emite um fóton. Tendo em vista o diagrama da figura abaixo, que apresenta de maneira aproximada os comprimentos de onda das diversas radiações componentes do espectro eletromagnético, pode-se concluir que o comprimento de onda desse fóton emitido corresponde a uma radiação na região dos... Olha só, a figura é essa. Normalmente, quando se trata de espectro eletromagnético, e pessoal, meu tempo já encerrou rapidão aqui, tá? Quando se trata de espectro eletromagnético, essa figura ela é fornecida à sequência, tá? Decorar é meio chatinho. Aí o que acontece? A energia é menos 13,6 sobre N ao quadrado. A gente calcula a variação da energia de um salto para outro. Com essa variação de energia, dá para obter o comprimento de onda. Uma vez que a gente obtém a frequência da radiação com E igual a HF,
a velocidade da luz C lambe faca, nós temos um comprimento de onda de 1,2 vezes 10 a menos 7. Olhando na tabela, S10 a menos 7 está na região do ultravioleta. Responde a questão, a letra D. Pessoal, então, ó, nosso tempo esgotou. Eu desejo a vocês uma excelente prova, que caia aquilo para que você se preparou ao longo desses 3 ou mais anos. Tudo de bom, pessoal. Boa tarde para vocês.